Antes de se tornar um dos nomes mais influentes da autoajuda mundial, Louise Hay era apenas uma mulher comum, sem dinheiro, sem prestígio, sem qualquer autoridade espiritual. Ela era uma pessoa como eu e você, enfrentando as dificuldades e as incertezas da vida cotidiana. Sua história não começa no topo de um palco, falando para multidões, mas sim em um lugar de silêncio, dor e questionamento. Em um momento de sua vida, quando tudo parecia já ter sido difícil o bastante, algo inesperado acontece. Ela recebe um diagnóstico devastador: câncer. Os médicos apresentaram um prognóstico sombrio, um caminho de tratamentos agressivos e pouca esperança. Naquele momento, diante do abismo, Louise não correu para buscar um novo tratamento milagroso ou uma cura externa. Em vez disso, ela fez algo muito mais corajoso e desconfortável. Ela se voltou para dentro. Ela fez a si mesma uma pergunta que mudaria não apenas o seu destino, mas a vida de milhões de pessoas. E se o corpo não estivesse quebrado? E se essa doença não fosse um inimigo aleatório, mas uma mensagem desesperada do corpo, tentando dizer algo que a mente e a alma haviam ignorado por anos a fio? E se as dores físicas fossem apenas o eco de feridas emocionais não curadas, de ressentimentos guardados, de uma falta de amor próprio tão profunda que começou a se manifestar fisicamente? Essa pergunta abriu uma porta para um território completamente novo, um território onde o corpo e a mente não são entidades separadas, mas sim parceiros em uma dança complexa e íntima, onde cada célula responde não apenas ao que comemos ou bebemos, mas também ao que pensamos, ao que sentimos e, principalmente, ao que acreditamos sobre nós mesmos. Louise começou a investigar sua própria vida. Ela mergulhou em seu passado, não como uma vítima, mas como uma detetive em busca de pistas. Quais eram os padrões de pensamento que a governavam? Que mágoas ela carregava como uma bagagem pesada e invisível? Ela descobriu que sua vida tinha sido marcada por traumas e por uma crença arraigada de que não era boa o suficiente, de que não merecia amor e felicidade. E se esse câncer fosse a manifestação física dessa crença, o corpo, em sua sabedoria, estava apenas refletindo a toxicidade dos seus pensamentos e emoções. A ideia era radical, especialmente para a época. Significava assumir um nível de responsabilidade que a maioria das pessoas prefere evitar. Não se tratava de culpa, mas de poder. O poder de entender que, se os seus pensamentos contribuíram para criar a doença, então novos pensamentos poderiam contribuir para criar a cura. Essa jornada não foi fácil. Exigiu uma honestidade brutal consigo mesma. Exigiu perdoar o imperdoável, não pelos outros, mas por si mesma, para se libertar do veneno do ressentimento. Ela começou a praticar afirmações positivas, reprogramando sua mente. TSI, acute. LUL, TSI, acute. LUL, em vez do dizer estou doente, ela começou a afirmar: eu estou me curando. Em vez de focar no medo, ela escolheu focar no amor. Ela mudou sua dieta, seu estilo de vida, mas acima de tudo, mudou a forma como se via e como falava consigo mesma. Ela se tornou a sua maior aliada no processo de cura. Essa não é uma história sobre negar a medicina tradicional, mas sobre adicionar a ela uma dimensão poderosa e muitas vezes esquecida, a dimensão da mente e do espírito. Louise Hay nos mostrou que a cura verdadeira não é apenas a ausência de doença no corpo, mas a presença de paz na mente e de amor no coração. A história de Louise Hay começa com um diagnóstico de morte, mas se transforma em um testemunho de vida. Ela nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, temos uma escolha. Podemos ser vítimas das circunstâncias ou podemos nos tornar os autores da nossa própria cura. A pergunta que ela se fez décadas atrás ecoa até hoje, nos convidando a olhar para dentro. O que o seu corpo está tentando lhe dizer? Quais mensagens você tem ignorado? A resposta
pode não apenas mudar a sua saúde, mas transformar completamente a sua vida. A jornada de Louise Hay, que começou com uma simples mulher enfrentando uma doença terrível, acabou por iluminar um caminho para milhões, mostrando que o poder de curar e de criar uma vida extraordinária reside dentro de cada um de nós. Já imaginou se as suas emoções pudessem literalmente moldar a sua saúde? Na década de 70, uma mulher chamada Louise Hay começou a explorar uma ideia que parecia radical para a época. Ela entrou em contato com uma corrente de pensamento que sugeria uma conexão profunda entre a nossa mente e o nosso corpo. A ideia era simples, mas poderosa. Emoções reprimidas, sentimentos que a gente guarda lá no fundo, poderiam se manifestar fisicamente, como doenças. Louise começou a observar padrões, tanto em si mesma quanto nas pessoas ao seu redor. Ela percebeu que certos sentimentos negativos, quando cultivados por muito tempo, pareciam estar ligados a problemas de saúde específicos. Sentimentos como o ressentimento, aquela mágoa que a gente remoe sem parar, a culpa, que nos prende ao passado e nos impede de seguir em frente. E, talvez, o mais destrutivo de todos, a autorrejeição, a dificuldade de se aceitar e se amar como se é, quando ela mesma recebeu um diagnóstico de câncer. A sua perspectiva foi surpreendente. Para Louise, a doença não era um castigo divino ou um azar do destino. Era um sinal, um alerta do corpo, dizendo que algo estava muito errado no campo emocional. Ela enxergou o câncer como um acúmulo de anos e anos de mágoas profundas, de tristezas não resolvidas, de uma falta de amor próprio que a consumia por dentro. É muito importante deixar claro: Louise Hay nunca rejeitou a medicina tradicional. Ela não disse para as pessoas abandonarem seus tratamentos. O que ela propôs foi algo complementar, algo que ela decidiu fazer por si mesma, de forma radical. Ela decidiu mudar o seu diálogo interno. Sabe aquela vozinha na nossa cabeça que vive nos criticando, nos julgando, nos colocando para baixo? Louise decidiu enfrentar essa voz. Ela começou a praticar algo que hoje é muito conhecido: as afirmações positivas. Mas o objetivo dela não era mágico. Não era tentar convencer o universo a curá-la com palavras. A meta era muito mais prática e interna. Reeducar a própria mente, reprogramar os padrões de pensamento negativos que estavam enraizados há tanto tempo. Todos os dias, ela se olhava no espelho e repetia frases simples, mas que carregavam um poder imenso. Frases como: eu me amo, eu me aprovo, estou segura. No início, parecia falso, mecânico. A mente dela resistia, duvidava. Como ela poderia se amar depois de tudo o que passou? Como poderia se aprovar, se sentindo tão falha? Mas ela persistiu, dia após dia, com disciplina e paciência. E aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. Uma mudança sutil, mas profunda. A transformação não aconteceu apenas no corpo dela. A maior mudança foi na forma como ela se via. Aquela expressão cansada e introspectiva começou a dar lugar a um brilho diferente no olhar. A autorrejeição foi, lentamente, sendo substituída por uma aceitação gentil. Ela começou a entender que perdoar os outros não era um presente para eles, mas uma libertação para si mesma. Libertar-se do peso do ressentimento era como soltar uma âncora que a mantinha presa no fundo do mar. Ao mudar a sua paisagem interna, ao cultivar amor e perdão, onde antes havia mágoa e crítica, Louise sentiu que estava dando ao seu corpo a melhor chance possível para se curar. Ela estava criando um ambiente interno de paz, um terreno fértil para a saúde florescer. A história dela nos convida a refletir: como anda o nosso diálogo interno? O que temos nutrido dentro de nós? A jornada de Louise Hay é um testemunho poderoso de que a cura, muitas vezes, começa de dentro para fora. Imagine o seguinte: você recebe um diagnóstico devastador, um
que a medicina tradicional considera quase uma sentença. O que você faria, para a maioria, seria o fim da linha. Mas para Louise Hay, foi o começo de uma revolução. Após ser diagnosticada com câncer, ela não se rendeu. Em vez disso, mergulhou fundo em si mesma, buscando a raiz do problema não apenas no corpo, mas na mente e no espírito. E o que ela descobriu mudaria sua vida e a de milhões de pessoas para sempre. Louise se curou, e ela afirmava, com toda a convicção, que a cura não veio de fora, mas do dentro. Veio de um processo profundo de perdão, de reconciliação consigo mesma, de liberar ressentimentos e culpas que carregava por décadas. Ela percebeu que a doença era um reflexo de pensamentos e emoções tóxicas. Essa jornada de autodescoberta e cura precisava ser compartilhada. Em 1984, Louise Hay, já com seus quase 60 anos, publica um livro que se tornaria um fenômeno global: Você Pode Curar Sua Vida. O sucesso foi explosivo. O livro vendeu milhões e milhões de cópias. Foi traduzido para dezenas de idiomas, alcançando cantos do mundo que ela jamais imaginou. De repente, a mulher que superou um diagnóstico terrível se tornou um farol de esperança para incontáveis pessoas. Grupos de apoio surgiram espontaneamente. Pessoas se reuniam em suas casas para estudar seus ensinamentos. Suas palestras, antes pequenas, agora lotavam auditórios. A mensagem era simples, direta e incrivelmente poderosa. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você tem o poder de mudar sua vida. E essa mudança começa com um único pensamento. Com o sucesso avassalador do livro, Louise percebeu que sua missão era maior. Ela precisava criar uma plataforma para que outras vozes de esperança e transformação também pudessem ser ouvidas. Foi assim que nasceu a Hay House. O que começou como uma pequena editora na sala de sua casa, se transformou em uma das maiores potências do mundo no mercado de livros sobre espiritualidade, autoajuda e bem-estar. A Hay House não publicava apenas livros, publicava ferramentas para a transformação pessoal. Louise se tornou uma mentora, uma madrinha para uma nova geração de autores e pensadores, todos unidos pela crença no poder da mente e do amor próprio. Ela criou um império, não baseado em ganância, mas em um desejo genuíno de ajudar as pessoas a se curarem. E aqui, algo fundamental acontece na história do pensamento positivo e da lei da atração. Com Louise Hay, esse conceito deixa de ser algo puramente filosófico, esotérico ou intelectual, como era visto em textos mais antigos. Ela o torna profundamente pessoal e, acima de tudo, emocional. A mensagem não era mais apenas pense positivo e você atrairá coisas boas. Era sinta-se digno, ame-se incondicionalmente, perdoe o passado, e sua realidade externa se transformará para refletir essa nova vibração interior. Louise ensinou que nossos sentimentos são o verdadeiro ímã. Não adianta repetir afirmações positivas se, por dentro, você se sente sem valor. A cura e a criação da realidade dos seus sonhos vem da coerência entre o que você pensa, o que você diz e, o mais importante, o que você sente. A essência do ensinamento de Louise era a simplicidade, a ideia de que, se você muda seus pensamentos, você muda sua vida. Parece fácil, quase simplista demais, mas a profundidade está na prática diária. Ela propunha exercícios práticos. O trabalho com o espelho, olhando nos próprios olhos e dizendo: eu te amo. Eu te aceito exatamente como você é. As afirmações positivas, reescrevendo os padrões negativos que aprendemos na infância, e o perdão, não como um presente para o outro, mas como um ato de libertação para si mesmo. Louise Hay democratizou a espiritualidade. Ela a tirou dos templos e dos livros complicados e a colocou na vida cotidiana, acessível a qualquer um que estivesse disposto a fazer o trabalho interior. Ela nos mostrou que o maior poder de cura do universo não está em um remédio ou em um guru, mas dentro do nosso próprio coração. Sua história é um testemunho poderoso,
de que nunca é tarde para reescrever nossa história e curar nossa vida. Louise Hay foi uma voz que trouxe alívio para milhões. Ela pegou dores complexas, aquelas que a gente sente na alma, e deu a elas uma linguagem simples, uma linguagem que qualquer um podia entender. Para quem se sentia culpado pelo próprio sofrimento, ela ofereceu esperança, a ideia de que poderíamos reescrever nossa história. Sua mensagem era poderosa. Nossos pensamentos têm o poder de curar. E isso foi revolucionário. Ela dizia: se você está disposto a trabalhar com a mente, quase tudo pode ser curado. Essa era a promessa que iluminou a vida de tantas pessoas, mostrando que o amor próprio e o perdão não eram luxos, mas necessidades. Louise ensinou que a chave estava dentro de nós, no diálogo que temos com nós mesmos. Era um convite para olhar para dentro e limpar as feridas antigas, uma a uma. Mas toda luz forte também cria uma sombra. A simplicidade que tornou sua mensagem tão acessível também abriu a porta para um risco perigoso. Quando tudo se resume ao poder do pensamento, o que acontece quando a cura não vem? Se a dor persiste, a culpa recai sobre quem? Sobre o indivíduo. A ideia de que se você não melhorou, é porque não pensou certo, começou a se espalhar. Essa simplificação transformou uma ferramenta de empoderamento em uma arma de autoacusação. A responsabilidade, que antes era uma forma de poder, virou um fardo. De repente, a complexidade da vida, as circunstâncias sociais, a genética, tudo isso foi deixado de lado. A narrativa se tornou: mude seu pensamento e o mundo mudará. Se não mudou, o erro é seu. Essa ideia não parou em Louise Hay. Na verdade, ela estava apenas preparando o terreno para algo muito maior, um fenômeno global que levaria essa lógica ao extremo. Um filme que prometia revelar o segredo do universo. Um livro que se tornou um dos mais vendidos de todos os tempos. Uma promessa que capturou a imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. A mensagem era simples, direta e irresistível: pode ter, ser ou fazer qualquer coisa que quiser. O universo é um catálogo. E você só precisa pedir. Essa simplificação emocional, essa ideia de que a mente é a única força que importa, foi o combustível para a maior explosão do pensamento positivo que já vimos. No próximo episódio da nossa série, vamos mergulhar fundo nesse fenômeno. Vamos descobrir como o segredo pegou décadas de ideias complexas, de pioneiros como Neville Goddard a mestres como Louise Hay, e as transformou em uma fórmula viral, uma receita de sucesso que conquistou o planeta. Vamos investigar a linha tênue, onde a verdade termina e o marketing começa. O que era inspiração genuína e o que era uma estratégia de vendas brilhante. Como uma filosofia de autoajuda se tornou uma indústria bilionária. E mais importante, qual foi o verdadeiro impacto dessa promessa na vida das pessoas? Se você quer descobrir a história por trás do maior segredo de todos, deixe seu like agora e comente: quero, porque a próxima história é onde tudo explode. Não perca o episódio 10, inscreva-se para não ficar de fora. Obrigado por assistir.